quero saudar a todos com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Nesse dia, que é o Dia das Mães, a IBD deseja parabenizar todas as mães, que Deus continue vos abençoando, dando a sua graça, dando as suas bênçãos sobre cada mãe, sobre cada família. Nós louvamos a Deus por esse dia e desejamos, em nome da IBD, que as irmãs sejam abençoadas nesse dia de uma forma toda especial. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Boa aula a todos. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Quero agradecer primeiramente a Deus. Quero agradecer ao nosso pastor Elias Camilo, nosso pastor setorial, a quem nós temos muito carinho. Agradecer também ao pastor Paulo de Tarso e ao pastor Renato, que são os pastores responsáveis pela nossa escola bíblica dominical. Irmãos, antes de iniciarmos no estudo da nossa lição, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, te adoramos, estamos na tua presença nesta manhã. Venha nos abençoar, que o teu Espírito Santo seja conosco, meu Deus. Que a tua graça seja sobre nós. Pai, nós te adoramos, te glorificamos por estarmos diante de ti, em nome de Jesus. Amém. Nós estaremos estudando nessa manhã, irmãos, a condição dos gentios sem Deus. A nossa leitura bíblica em classe, ela é interessante. Ela traz alguns versículos importantes aqui e eu queria ficar pelo menos aqui com o versículo 11 e 12. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne e chamados incircuncisão, pelo que na carne se chama circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Nós vamos ver nessa lição aqui a condição dos gentios antes da regeneração. Eles eram incircuncisos e aqui o autor ele coloca aqui as 5 formas de privação que os gentios eles passavam, né? Nós lemos o versículo aqui 11 e 12, mais especificamente o versículo 12. Perceba aí o versículo 12. Vamos ler novamente. O versículo 12 fala 5 formas. Veja comigo. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. 5 formas aí, 5 maneiras de privação. Vamos ao primeiro tópico da lição aqui, chamados incircuncisão. Ora, antes de Cristo, os gentios eram considerados mortos espiritualmente. Eu vou falar dos gentios aqui, eu vou colocar na primeira pessoa, irmãos. Nós, né, éramos considerados mortos espiritualmente, desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos, né? Vamos entender o conceito da circuncisão. O que era, irmãos, a circuncisão, né? Para entender isso, vamos entender primeiramente que Deus, quando ele fez a humanidade, ele criou ali Adão e Eva. Adão e Eva acabaram pecando. Depois que eles pecaram, Deus ele continuou com a humanidade. A humanidade foi se multiplicando. Mas na época de Noé ali, os irmãos vão ver que Deus ele fica tremendamente entristecido, porque a humanidade ela vai começando a ficar numa situação cada vez mais crítica. E aí Deus chega para Noé e fala assim: olha, Noé, o fim de toda a carne é vindo perante mim, mas contigo
estabelecerei o meu pacto. E aí Deus fala para Noé para ele fazer uma arca. E Noé, ele começa a construir aquela arca, e depois aí eles entram na arca. Certamente Noé pregou, né, para os seus contemporâneos ali, e eles ouviram ali a palavra de Deus, ouviram que Deus faria alguma coisa, que Deus mandaria águas sobre a terra, né, que Deus faria chover sobre a terra. Nunca havia chovido, então era algo inusitado para a humanidade. Então eles não acreditaram e eles foram condenados pela sua incredulidade. Chega no final ainda, Deus dá um último sinalzinho. Qual é o último sinal que Deus dá? São quando os animais, obedientemente, eles entram na arca. Né? Nem assim, irmãos, os seres humanos se tocam. Eles veem os animais entrando, mas eles não percebem. Eles não se tocam que algo está para acontecer. Os animais obedecem, mas o homem não. E Noé, sua mulher, os seus 3 filhos e as suas 3 noras entram na arca. E se Noé e sua família são salvos pela obediência, toda aquela geração se perde pela desobediência. Ora, depois eles saem da arca e Deus estabelece novamente um concerto com Noé e dá o sinal do concerto. Qual é o sinal do concerto? É o arco-íris. Que Deus nunca mais mandaria chuva sobre a terra. Ora, chega, irmãos, lá no capítulo 11 de Gênesis, você vai ver que o povo ainda é um povo só. E eles querem fazer um nome para si. Então eles começam a fazer uma torre muito grande. E essa torre é chamada Torre de Babel, né? Ela vai ser chamada de Torre de Babel por causa do que vai acontecer. Ora, eles começam a fazer aquela torre e Deus não se agrada daquilo. Ele desce para ver a obra dos filhos dos homens. E aí o que Deus faz? Deus confunde a língua ali dos filhos dos homens. Ali, irmãos, nós começamos a ter agora uma divisão de povos. Ali nós começamos a ter uma divisão de nações. Por quê? Porque cada um começa a procurar o seu grupo. Cada um começa a procurar aquele que fala a sua língua. E aí, no capítulo 12, nós vamos encontrar um homem chamado Abrão. E Abrão, ele está no meio de uma família idólatra. O seu pai é idólatra, Tera. Mas Abrão, ele não, sabe, ele não sente no coração dele que aqueles ídolos façam alguma coisa. Ele não tem a mesma fé dos seus pais. Ele não acredita naquilo. Ele acredita que tem algo superior àquilo. E Deus se agrada do sentimento de Abrão lá dentro do coração dele. E aí Deus se revela para Abraão no capítulo 12. E começa a falar com ele. E aí Abrão começa a andar com Deus. E em Abrão, Deus começa a separar ali uma família. É ali que Deus faz a separação de uma família. Ora, quando Abrão começa a andar com Deus, Deus faz essa separação dessa família, de Abrão, da sua esposa. Quando Abrão está com 99 anos, Deus chega para ele e fala assim: Abrão, olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou El Shaddai. Anda na minha presença e ser perfeito. Nós vamos fazer um concerto, Abrão. Você já tem andado comigo há algum tempo. Quando Deus chamou Abrão lá atrás, ele tinha 75 anos. Agora ele está com 99 anos. Abrão já está com uma certa intimidade com Deus. E Deus fala para ele: nós vamos fazer um concerto agora. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou El Shaddai. Né? Esse nome El Shaddai, ele tem pelo menos 4 interpretações aí que os estudiosos dão para esse nome. El Shaddai significa, essa primeira interpretação que eu falei aí, que todos conhecem, né?
o Deus Todo-Poderoso. Mas El Shaddai significa também aquele que nos cumula de bênçãos. Porque Deus, irmãos, Ele nos cumula de bênçãos. E Deus havia enchido Abraão de bênçãos. El Shaddai também significa o Deus dos altos montes. E El Shaddai significa ainda aquele que tem seio para nos amamentar, por causa da raiz Shad, né? Então, Deus é aquele que nos alimenta, né? É aquele que tem seio para nos amamentar. Ele nos alimenta com o leite racional da sua palavra. Glória a Deus. E Deus fala para Abraão para fazer um pacto. E qual seria esse pacto, irmãos? Lá no capítulo 17, Deus chega para Abraão e fala assim: olha, todo nascido na tua casa, todo aquele que for nascido na tua casa, com 8 dias de nascido, ele vai ser circuncidado. Irmãos, a circuncisão, o que era a circuncisão, né? Vamos ver o que era a circuncisão. A circuncisão, ela era uma cirurgia, né? Uma cirurgia. A cirurgia da circuncisão consistia em remover o prepúcio, tanto no sentido horizontal como vertical, de maneira que a pessoa que passava pela circuncisão ficava com a glande permanentemente exposta. Este era o sinal visível do pacto que Deus fez com Abraão. Veja só, irmãos, Deus ele vai mexer lá na intimidade, né? Veja que a circuncisão era algo feito no órgão genital masculino, do bebezinho ainda, com 8 dias de nascido. Você imagina uma criancinha com 8 dias de nascida tendo que passar por uma experiência dessa? Tinha mães que não aguentavam, viu, irmãos? Quando Moisés ele foi querer circuncidar o seu filho, ele teve problemas. Se os irmãos quiserem ler, os irmãos vão ver que Moisés ele teve problemas para circuncidar o seu filho. Tinham mães que elas achavam aquilo muito duro, mas esse era o sinal, né? Era um sinal lá na intimidade, porque Deus ele mexe lá no nosso íntimo, irmãos. Glória a Deus. E era um sinal físico. Era um sinal físico. Com 8 dias. Mas é interessante, uma pergunta aqui cabe uma pergunta. Será que a pessoa, ela só tinha essa oportunidade de ser circuncidada com 8 dias de nascido? E aí depois, a partir daí, passou daí, não tinha mais circuncisão? Não. Havia outras oportunidades ainda. Depois de adulto, a pessoa poderia ser circuncidada também. Veja só lá o que diz Josué, capítulo 5, versículo 2 a 5. Essa é uma informação muito importante. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pedra e torna a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Ahalote. E foi esta a causa porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os varões, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto, pelo caminho, depois que saíram do Egito. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum do povo que nascera no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Você imagina, irmãos, aquele monte de jovens, né? Quem sabe lá com seus 20 anos, passando pela experiência da circuncisão. Foi uma experiência dolorosa, mas eles tinham que ser circuncidados para entrar na terra. Porque esse era o sinal da aliança.
era o sinal do pacto que Deus havia feito com o seu povo, que ele havia separado ali dentre os povos. Mas existe uma coisa importante aqui, né? Porque tem um aspecto religioso, né? Tem um aspecto religioso. Deus, ele está falando aqui do sinal físico, mas Deus está querendo ensinar algo para o seu povo. Deus está querendo ensinar algo para o seu povo. Veja o que diz lá em Deuteronômio, capítulo 30, e o verso 6. Deuteronômio, capítulo 30, o verso 6. Eu vou ler com você. Olha o que está escrito aqui, é muito importante, diz assim: e o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua semente, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E depois ainda, irmãos, Jeremias capítulo 4 e o verso 4. Aleluias. Diz assim: circuncidai-vos para o Senhor e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que a minha indignação não venha a sair como fogo e arda de modo que não haja quem a apague por causa da malícia das vossas obras. Então, Deus está falando aqui, aleluia, que não era simplesmente o prepúcio, né, do órgão genital ali masculino. Não era isso que simplesmente que Deus estava querendo. Deus estava ensinando através disso que o que Deus queria era que seja tirado o prepúcio do coração, de lá de dentro. Bendito seja o nome do Senhor, né? O prepúcio aqui está falando de imundície. Deus estava querendo que seja tirada a imundície do coração. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluias. Isso você vai ver que lá na Nova Aliança, depois esse sentido ficou mais forte ainda, né? Porque lá na Nova Aliança isso vai ser revelado totalmente, né? Que a circuncisão e a incircuncisão, ela nada é, mas sim o ser uma nova criatura. O que tem que estar circuncidado é o nosso coração. Mas o judeu, ele tinha esse sinal. Ele era circuncidado. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos continuar aqui, vamos para o tópico 2 da nossa lição. Vamos ver aqui. Glória a Deus. Olha só, tópico 2. Agora nós vamos entrar aqui para os gentios. E os gentios, irmãos, em todo esse contexto? Os gentios, eles eram estranhos ao concerto da promessa, né? Os gentios, eles estavam, como eu disse aqui se você ler o verso 12, né? Voltando para o verso 12 aqui, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Eu queria fazer um paralelo desses versículos aqui com Romanos capítulo 9, verso 4 e 5. Romanos capítulo 9, verso 4 e 5, que é muito importante. Glória a Deus. Veja só o que diz lá em Romanos capítulo 9, verso 4 e 5. Diz assim. Vamos ler do verso 3 em diante. Porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas. Agora veja a lista, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos,
e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Então, tudo pertencia aos judeus, né? Pertencia aos judeus. Mas Deus já estava demonstrando que Deus ele tinha um plano para os gentios. Porque se você voltar no capítulo 12 lá de Gênesis, você vai ver que Deus ele fala para Abraão, Deus ele diz assim, de ti sairão povos. Em outras palavras, Deus ele está contemplando os gentios aí. De ti sairão povos. Então Deus está contemplando os gentios aí. Só que os gentios, eles ainda não sabem disso. Então eles têm uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória, naquele tempo, isto é, antes do novo nascimento, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Olha, irmãos, alguém pode pensar que os gentios eles não tinham religião, eles não eram tementes, né, a Deus. Eles eram tementes. Eles não eram tementes a Deus porque eles não conheciam a Deus. Mas eles eram muito, irmãos, eles viviam imersos nas incertezas e medos. Eles viviam imersos, né, em crendices. Acreditavam nos deuses, nos muitos deuses que eles tinham, né? Tinham muita religiosidade. Então, às vezes, quando eles iam lutar contra Israel, o filisteu ia lá e clamava ao seu Deus. Quem era o Deus dos filisteus? Dagon, Baal, não é verdade? O moabita ia lá e clamava lá para o Milcom, que é o mesmo que Moloque, né? O assírio ia lá e clamava lá para o Renfã, não é verdade? Quer dizer, o sírio clamava para o Renfã, mas eles não podiam livrar. Mas o gentio, para ele, aquele era o seu Deus. Ele acreditava que o seu Deus era poderoso. Você vê a ignorância, por exemplo, do Senaqueribe, quando ele foi invadir Judá, não é verdade? Ele chega lá para invadir Jerusalém, ele chega e ele fala assim, olha, eu quero ver se o Deus de vocês vai livrar vocês da minha mão. Eu quero ver. Olha, os outros povos não puderam livrar, os deuses dos outros povos não puderam livrar os outros povos da minha mão. O vosso Deus também não poderá livrar. Mas ele não conhecia, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Mandou até uma carta para o rei Ezequias. Ezequias foi lá e apresentou a carta para o verdadeiro destinatário, né? Que é Deus. Ele falou, ó Senhor, porque Ezequias conhecia o verdadeiro Deus. E ele chegou e falou, Senhor, olha, Senhor, vê. E o Senhor ouviu a oração de Ezequias. Enviou um anjo, irmãos. E um anjo só um anjo, matou 185 mil homens, 185 mil soldados. Então, veja, irmãos, eles não conheciam. Quando eles tinham a oportunidade de conhecer o verdadeiro Deus, que alegria. Você lembra de Naamã? Naamã, quando ele chegou lá, e Eliseu, ele foi lá para falar com Eliseu não recebeu ele ficou meio entristecido, falou, mas eu vim com a minha comitiva aqui, o homem nem me recebeu. E aí, diz a Bíblia que os seus amigos chegaram e falaram assim, seus servos, olha, ele só pediu para você dar 7 mergulhos, dá lá os 7 mergulhos. Ele deu, irmão, no 7º mergulho, a Bíblia diz que a sua aparência, a sua pele estava como a pele de um bebê, né? Glória a Deus. E aí ele chegou agora em Eliseu, e Eliseu agora recebeu ele. E diz a Bíblia que ele chegou para Eliseu e falou, agora eu sei que há Deus só em Israel. Olha, nisso me perdoe o teu servo. Quando eu tiver que entrar com o rei
na casa do Deus Renfã, que eu tiver que me encurvar, porque eu entro com o rei, eu tiver que me encurvar, porque eu sei que agora só há Deus em Israel. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos continuar aqui, irmãos. Olha, veja só, eles eram separados da comunidade de Israel, então não conheciam os concertos, não conheciam os cultos, não conheciam as promessas, ainda que o objetivo de Israel era esse, era disseminar o nome do Senhor, porque o plano de Deus para Israel era que Israel fosse um reino sacerdotal, para que através dele o nome de Deus fosse disseminado aos gentios, e os gentios assim viessem a conhecer a Deus. Veja só, eles eram alienados dos pactos. Que pactos são esses? Ora, podemos falar do pacto mosaico, né? O pacto mosaico, quando Moisés desce do Monte Sinai, e aí Moisés, ele fala as palavras do Senhor ao povo, e o povo fala assim: tudo que o Senhor tem falado, faremos. E aí Moisés, ele asperge o sangue. Que sangue é esse? É o sangue do pacto. Podemos falar do pacto davídico, né? Qual é o pacto davídico? O pacto davídico é quando Deus fala para Davi que sobre o trono de Israel se assentaria glória a Deus, e que o trono de Israel seria um trono eterno, se assentaria e que jamais esse reino seria terminado, porque o reino de Israel seria um reino eterno. Esse é o pacto davídico. Esse pacto, ele tem implicações escatológicas, ele ainda está por se cumprir, né, no reino milenial de Cristo. Cristo já reina como rei? Sim, ele reina em nossos corações, né? Mas ele ainda não reina visivelmente, ele só reinará visivelmente quando for estabelecido o reino milenial, que será, glória a Deus, depois quando a igreja, na segunda etapa da vinda de Jesus, quando a igreja subir e voltar depois dos 7 anos, glória a Deus, quando a igreja voltar depois dos 7 anos, aí será estabelecido o reino milenial de Jesus. Bom, continuando aqui, então eles não conheciam os pactos, e aqui o pacto abrâmico, né? O pacto abrâmico é justamente esse que nós estamos falando. Que pacto era esse? A circuncisão. Então, irmão, o israelita, quando ele olhava para um gentio, irmãos, eles falavam assim: quem que é esse incircunciso? Quem que é incircunciso? Incircunciso significa imundo. Incircunciso significa, né, aquele que não tem comunhão com Deus, não conhece a Deus, é ignorante. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos para o tópico 3 aqui, irmãos. Olha o tópico 3. Sem esperança e sem Deus no mundo. Sem esperança aqui significa sem confiança. Eles eram desprovidos da esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança, né? E eu queria fazer aqui uma observação. Confiança aqui não é uma coisa incerta, mas confiança em algo certo, em algo que vai acontecer, não é verdade? Porque a nossa confiança, irmãos, é uma confiança em algo firme. É aquilo que o escritor aos Hebreus ele fala, como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Bendito seja o nome do Senhor. Essa esperança nossa é assim. Ela é como uma âncora da alma. Nós sabemos, ela está ancorada. Bendito seja o nome do Senhor. Mas nós éramos desprovidos de esperança. Então nós não tínhamos confiança. Isso não significa que os gentios, eles não confiassem em alguma divindade. Eles confiavam nos seus deuses, como eu já falei. Mas olha, irmãos, que deuses eram esses? Jesus, uma vez, ele fez uma afirmação, e eu estudando a lição,
quando eu vi essa afirmação, irmãos, eu confesso que eu chorei. Eu comecei a sentir a glória de Deus. Jesus falando com a mulher samaritana, no capítulo 4 de João, verso 22. Veja a situação dos gentios aqui. Capítulo 4, verso 22 de João. Olha o que Jesus ele vai falar para essa mulher. Ele diz assim: vós adorais o que não sabeis. Vós adorais o que não sabeis. Jesus, irmãos, quando ele falava isso para essa mulher, ele não está falando com alguma exaltação, não. Ele não está falando isso assim, como que se exaltando. Olha, nós somos judeus, vocês não. Vocês adoram o que não sabem, não. Jesus está tratando do coração dela. Jesus está tratando lá do íntimo dela. Jesus está falando para ela assim: olha, vocês querem adorar. Vocês querem servir. Vocês querem fazer. Vocês até querem se aproximar. Mas vocês adoram o que vocês não sabem. Vós adorais o que não sabeis. Aí Jesus continua: nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Ora, quando os gentios, irmãos, eles ficaram sabendo dessa esperança, que alegria, né? Que alegria. Veja, por exemplo, lá em Atos capítulo 13, olha só, Atos capítulo 13, eu quero ler com você, porque os gentios não sabiam dessa esperança, eles não sabiam dessa promessa, mas quando eles ficaram sabendo, irmãos, a coisa muda. Atos capítulo 13, do versículo 45 em diante, diz assim: então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nós nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos mandou: eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até aos confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Glória a Deus. Então, irmãos, anteriormente a isso, por que os gentios não criam? Porque eles eram sem Deus no mundo? Porque eles eram totalmente ignorantes a essa promessa. Eles eram ignorantes ao culto. Eles eram ignorantes aos concertos. Eles eram ignorantes aos símbolos. Eles eram ignorantes a tudo aquilo que acontecia, a revelação de Deus feita lá atrás a Israel. Mas quando Deus se revelou através da pessoa de Jesus, e agora eu estou indo para a conclusão, aleluia, a coisa mudou. Aí você pode ver comigo lá, João capítulo 1, verso 14. Eu vou citar o versículo, né? Diz assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Podemos ver no ministério de Jesus algumas vezes alguns gentios se aproximando de Jesus. Podemos ver, por exemplo, aquela mulher cananeia. Jesus, ele prova aquela mulher algumas vezes, não é verdade? Jesus vê a reação dos discípulos ali, mas Jesus está provando ela. E tem uma hora que Jesus fala assim: olha, mulher, né? Porque a mulher fala assim: Senhor, me socorre. Mas Jesus fala para ela assim: mulher, não é bom pegar no pão dos filhos. Vou parafrasear para você: não é bom pegar no pão dos circuncidados e lançá-lo
aos incircuncisos. Não é bom pegar no pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Mas aí aquela mulher chega e fala assim: ah, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Jesus fala para ela: ah, mulher, grande é a tua fé, seja isso te feito como tu desejas. Jesus estava esperando a mulher chegar até onde ele queria que ela chegasse. Glória a Deus. Jesus estava revelando para ela. Jesus estava também mostrando aos discípulos como ele queria que o seu evangelho fosse pregado. E estava mostrando também que nele a circuncisão e a incircuncisão nada é, mas sim o ser uma nova criatura. Em outras palavras, concluindo aqui, no outro tempo, éramos incircuncisos. Estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel. É verdade que no outro tempo éramos alienados a todas essas coisas, mas agora nós somos um em Cristo, porque Cristo nos libertou e o nosso coração foi circuncidado, foi tirada a imundícia do nosso coração e nós fomos transformados em novas criaturas. Amém? Que Deus te abençoe, irmão, nesse domingo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Quero aqui fazer uma oração. Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer, eu quero te louvar, Senhor, por este momento. Quero te adorar, Senhor, por estar na tua presença. Abençoa todo o teu povo, ser com cada um, Senhor. Ó meu Deus, abençoa a nossa escola bíblica dominical, abençoa todos os nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Amém. Amados irmãos, concluímos mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Louvamos a Deus pela vida dos nossos professores, das nossas professoras, dos nossos alunos, da equipe técnica. E nós te esperamos no próximo domingo, nesse mesmo horário, para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.